Nessa aula nós vamos falar sobre um dos momentos mais interessantes e mais, digamos assim, atravancados da história brasileira, logo no início da República, que foi a República Velha. A gente estava começando a entender como era viver em república. A gente tinha acabado de derrubar o imperador. Na verdade, quando eu falo a gente, não era o povo, foi um movimento muito classista, elitista e especificamente ligado a setores do exército brasileiro que retirou o imperador do poder. E logo após esse processo, a gente estava começando a aprender como é que era viver em república. E essa primeira experiência foi uma experiência que durou da queda da monarquia em 1889 até a revolução que aconteceu em 1930, conhecida Revolução de 30, liderada por vários setores, dentre eles os gaúchos, o Partido Gaúcho, com Getúlio Vargas. Então, como é que foi essa primeira experiência republicana? Não é? Então, vamos prestar atenção nisso, tá? Então, logo após a proclamação da República, foi instituído um governo provisório. Esse governo provisório encabeçado pelo Deodoro da Fonseca. No governo provisório, algumas medidas foram tomadas, dentre elas a expulsão da família imperial do Brasil. Essa expulsão ela vai durar até 1920, um ano antes, né, da princesa Isabel vir a falecer. Então, esse impedimento ele acabou meio que afastando a família imperial e nunca permitiu que ela voltasse a pisar em terras brasileiras. Então, esse governo provisório ele vai ser responsável por essa tomada de atitude, de decisão e a instauração de um sistema político no país. Na instauração do sistema político é definido que, a partir da Constituição de 1891, né, a eleição ela será organizada mediante eleição indireta, a eleição feita pelo Congresso. Então, nessa eleição feita pelo Congresso, Deodoro ele é eleito presidente. E a eleição de Deodoro faz com que ele seja aí o nosso primeiro presidente de fato. Só que ele é um cara que não tem muito trato com política. Ele não é político, ele é um marechal, ele é um cara ligado ao exército, é um veterano de guerra. E ele está pouco afeito aí ao processo de política. É tanto que o processo dele político vai ser assemelhado a uma ditadura militar. Porque ele vai ser o cara que vai fechar o Congresso. Ele vai ser o cara que vai perseguir opositores. Ele vai ser o cara que vai mandar prender uma série de pessoas do partido monárquico ou que se declaravam monarquistas por defender a ideia do retorno da família imperial ao poder. Então ele vai instituir nesse primeiro momento uma ditadura militar e não à toa a Primeira República será conhecida como esse primeiro momento da República que vai de 1889 a 1894, a República da Espada, que é a república governada pelos marechais e é uma república mediada e conduzida na lógica da violência. Então, o primeiro será o Deodoro da Fonseca. Ele não vai se dar muito bem porque ele não sabe lidar com essas questões políticas, ele não é político, né? E em determinado momento, diante da repressão que ele está promovendo, uma série de setores do exército vão se colocar de encontro a ele, inclusive um movimento que vai ser chamado de a Primeira Revolta da Armada. A Primeira Revolta da Armada vai se posicionar contra o fechamento do Congresso e vai promover uma oposição, inclusive armada, de fato, contra o presidente. É tanto que vai ter um evento em que a Armada Brasileira vai estar, a frota brasileira, toda a Armada Brasileira vai estar com canhões voltados para a sede do poder do Rio de Janeiro, como uma pressão ao Marechal, dizendo, ó, é o seguinte, você fechou o Congresso, mas nós somos contra, então nós queremos que você renuncie. E é uma coisa que vai acontecer, ele vai renunciar, o Marechal Deodoro ele vai ficar durante um ano e pouquinho aí no poder, e vai ceder o poder, no caso, ao seu vice, que é o Floriano Peixoto, que também vai vir na lógica da ditadura militar. Floriano Peixoto, ele assume a presidência, só que ele é impedido pela Constituição. Porque a Constituição prevê que, para o vice assumir diante da renúncia do presidente, o presidente tem que estar com 2 anos de mandato. E o Marechal só tinha 1 ano de mandato. Então, Floriano já assume numa espécie de golpe. E a oposição vai se colocar contra ele desde o primeiro momento em que ele se torna presidente. Então ele vai exercer o mandato com impedimento judicial. Parece uma coisa boba, mas note como até hoje essa política corrupta que nós temos é uma coisa tão antiga.
Olha só, o Floriano assumindo e ele é constitucionalmente impedido de assumir. Olha que coisa louca, né? Então quem saca vai fazer conexão com o momento político atual. Então vamos lá. A ditadura continua porque o Floriano ele vai ser conhecido como Marechal de Ferro. Não é à toa esse apelido, ele é um Marechal de Ferro porque ele é repressivo, porque ele é violento, porque ele vai promover repressões muito fortes durante seu governo. E dentro desse período, o governo republicano ele vai encontrar um processo complicado no negócio chamado encilhamento. O encilhamento foi uma bolha econômica construída mediante a concessão de créditos a pessoas que estivessem investindo ou a empreendedores, cafeicultores, industriários, que isso vai ser posterior, dentro do nosso país. E esse encilhamento nada mais foi do que um momento em que muito crédito tinha sido dado e pouca dívida tinha sido paga. Então criou-se uma bolha diante disso e durante o governo da República da Espada, essa bolha estourou. Então isso gerou uma crise econômica terrível e essa crise econômica recebeu a contrapartida da violência. Toda vez que alguém fosse se manifestar contra essa crise econômica, o Floriano Peixoto ia lá e fazia sua política de repressão mais uma vez. Enfim, dentro desse período a política oligárquica ela já estava funcionando, só que os militares eles tinham mais poder do que inclusive mereciam. Então eles estavam aí se posicionando, governando, só que a classe oligárquica brasileira, baseada nos produtores de café, nos produtores aí do leite, os grandes latifundiários, eles queriam estar no poder, que é uma coisa que vai acontecer. Quando o mandato de Floriano Peixoto acaba, entra em vigor aí um segundo momento da nossa política, que é a política da República Oligárquica, é a segunda fase dessa primeira república, dessa República Velha Brasileira. E é um momento mais duradouro, a gente vai ter aí vários presidentes. O primeiro deles vai ser o Prudente de Moraes e o último deles vai ser o Washington Luiz. Aí vamos colocar um parêntese porque o Júlio Prestes tinha sido eleito para ser o continuador do Washington Luiz, porém o que aconteceu? Nós tivemos a Revolução de 30 e o Júlio Prestes não assumiu o poder. Quem assumiu foi a junta militar liderada pelo Getúlio Vargas. Então vamos lá, quais são as características desse segundo momento da República Velha? A prática do voto de cabresto ela começa a ser difundida. Então o voto para eleger o presidente você não faz mais, não é o Congresso mais quem elege, mas a população diretamente. Então a população ela vai votar em cabresto. E o que é votar em cabresto? É votar de acordo com aquilo que o seu coronel manda. Então, inclusive esse processo aqui do coronelismo é um processo que vai ficar cada vez mais forte. Os coronéis são líderes regionais. Esses líderes regionais, eles têm seus interesses econômicos. E as pessoas que vivem sob a ordem desse coronel, que geralmente eram grandes latifundiários, riquíssimos, regionais, que mandavam nas pessoas, mandavam e desmandavam, exerciam a lei ao seu bel prazer, essas pessoas elas eram submetidas a votarem de acordo com o que o coronel mandava. Até porque o voto ele era aberto, todo mundo sabia em quem você votava. Então você tinha que votar de acordo com o seu coronel. No segundo momento, quando o voto passa a ser secreto, as pessoas que boa parte eram analfabetas ou não sabiam ler ou eram semi-analfabetas, elas recebiam a cédula de votação na hora do voto de acordo com aquilo que o coronel mandasse. Então o voto de cabresto é a representação do interesse desses políticos dominantes regionais diante da questão do voto. E geralmente ganhava aquela pessoa que estava lá na situação. A oposição quase sempre nunca ganhava. Então, o voto de cabresto ele reforçava essa ideia de manutenção dos políticos tradicionais no poder. E esses políticos, eles eram os políticos já organizados de acordo com um negócio chamado de Grande Pacto. Esse Grande Pacto, como é que funcionava? Esse Grande Pacto, inclusive, é uma coisa que está acontecendo recentemente. O Romero Jucá, por exemplo, citou isso no áudio que vazou em relação a ele. Vamos fazer um Grande Pacto. Nessa época, eles já fizeram um Grande Pacto. Que Grande Pacto foi esse? Um Grande Pacto onde os governadores que eram colocados no poder, que eram eleitos, eles davam sustentação ao presidente e vice-versa. Então, geralmente, era quase que uma regra, né? O candidato que já estava no poder, ele era eleito. E aquele que ele queria eleger, já que o mandato ele não iria continuar, era alguém que era do interesse dele. Então isso era uma continuação
de acordo com os interesses da classe dominante, a classe cafeicultora, a classe oligárquica. Isso servia tanto a nível regional quanto a nível local. É nesse momento que a gente vai ter a tal da política do café com leite, onde os grandes produtores de café e os grandes produtores de leite, especificamente das regiões de São Paulo e de Minas Gerais, é quem eles mandavam na República Velha, na República Oligárquica. Então os presidentes que vão estar no poder, eles vão refletir, serão reflexo dessa política do café com leite que vai colocar essas pessoas lá. Esse momento ele vai dar uma oscilada quando em 1929 acontece a quebra da Bolsa de Nova York. A quebra da Bolsa de Nova York vai fazer com que a economia brasileira ela entre em choque, porque a política brasileira era muito dependente das exportações de café. Os grandes compradores do café brasileiro eram os norte-americanos, era a Europa. Com a quebra da Bolsa, quem é que ia comprar a grande produção de café brasileiro? E o que vai acontecer é que o grande evento de 1929, quando a Bolsa quebra, é a grande queima de sacas de café por parte do governo. O governo comprou as sacas de café para não dar prejuízo para os produtores e, ao invés de distribuir, sob a desculpa de conter o desequilíbrio contábil, ao invés de distribuir aí o café entre a população, eles queimaram as sacas de café para controlar o desequilíbrio contábil, né? E aí você imagina, comprar sacas de café e tocar fogo num país onde boa parte da população era miserável. Então foi uma atitude que eles tomaram para conter essa crise, mas essa crise tomou de conta. Porque ela não se limitou aos aspectos econômicos, ela invadiu os aspectos políticos também. Porque nesse momento você já tinha um movimento que era o movimento do tenentismo. E esse tenentismo ele foi responsável por gerar aí resistência diante da política do café com leite. E é esse tenentismo que vai ser a mola propulsora e vai ser também o embrião do movimento que vai acontecer em 1930. Então você vai ter aí uma série de tenentes, como o Carlos Prestes, Luiz Carlos Prestes, como o próprio Getúlio Vargas, dentre vários outros tenentes que vão começar a se opor, mas vão começar a se manifestar de uma forma mais contundente, de uma forma mais opositora de fato, ferrenha, fazendo aí frente a esse sistema político baseado nas oligarquias, que vai culminar em 1930 com a grande Revolução de 30, ok? Então, gente, foi isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham anotado tudo. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente através do chat que tem na própria unidade do módulo e vocês colocam as perguntas que vocês tiverem para a gente solucionar, ok? Um abraço.